Olá! Vamos começar mais um módulo do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Hoje vamos tratar do processo de investigação judicial do feminicídio. Vamos analisar segurança, justiça, legislação e aspectos importantes no direito das vítimas. A violência de gênero, ela está retratada na ótica do feminicídio de uma das suas maneiras mais cruéis. A violência contra a mulher, dentro da ótica da estrutura da Lei Maria da Penha, aborda o feminicídio como a sua expressão mais cruel, a sua expressão de atuação infeliz na morte violenta de mulheres. Infelizmente, assistimos nesses últimos meses o aumento incrível desses números, em que em mais de 12 estados da federação tivemos um aumento de percentual. Bom, mas a gente vai entender nesse módulo o que é o feminicídio, as suas características e a sua estruturação dentro de uma ótica não só jurídica, mas também dentro do contexto da violência de gênero e abordando a perspectiva da questão dentro desse universo machista, do patriarcado, que infelizmente ainda é tão presente dentro da nossa sociedade brasileira. Os nossos índices cada vez mais nos assustam e é por isso que vimos tantas alterações na letra da Lei Maria da Penha, alterações essas que visam tornar um pouco mais eficaz. Infelizmente, ainda temos que avançar muito, porque por melhor que a Lei Maria da Penha seja, e ela é uma das leis mais importantes nacionalmente e internacionalmente, ainda vemos muitas dificuldades para a sua implementação e sua efetiva realização dentro do contexto nacional. Dentro desse contexto, nós vamos abordar aqui a questão com relação aos crimes contra a vida, em que trata o feminicídio. O feminicídio é sim uma expressão muito cruel, expressão essa que foi definida e configurada dentro do contexto da Lei 13.104 de 2015, que alterou o Código Penal e trouxe como uma qualificadora, como um aumento de pena dentro do contexto do Código Penal. Com relação às recentes alterações na legislação da Lei Maria da Penha, gostaríamos de pontuar, em específico, a Lei do Feminicídio. Bom, entendamos o que é o feminicídio. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio qualificado, em que se tem o aumento da pena em razão de uma morte específica de mulheres, em razão do gênero mulher. E essa qualificadora traz um reflexo imediato no aumento da pena. Bom, entendamos que os demais crimes em que há previsão legal, em que a incidência de violência doméstica é um fator de distinção, são tratados nos juizados especiais da violência doméstica. Mas a competência em razão do feminicídio é tratada como crime dolosos contra a vida. E quem processa e julga são as varas criminais, pois este crime é da competência do Tribunal do Júri. Quem diz isso? O Código Penal e o Código de Processo Penal. Toda essa legislação, ela acompanha o regramento específico do Código e que traz a sua previsão, mas ela está interligada dos 5 tipos de violência, sendo o feminicídio uma das violências físicas, mas a questão da violência doméstica é um agravante, porque se dá em relação do menosprezo da condição de mulher. E essa qualificadora também incide em alguns outros itens, como mulheres menores de 14 anos ou maiores de 60 anos. É tão importante que a gente entenda como é sério a questão da aferição dos índices de feminicídio, porque, infelizmente, muitos são notificados. E essa abordagem, dentro de um contexto da perspectiva de gênero,
é de extrema valia para que a gente possa compreender e adotar políticas públicas para a prevenção e, efetivamente, o combate às questões da violência de gênero como um todo. O feminicídio é, sim, a sua expressão mais cruel, porque mata e mata com requintes de crueldade, mata com requintes de desumanidade. Entendamos que a violência contra a mulher é, sim, uma grave violação de direitos humanos. A Lei Maria da Penha conceitua 5 tipos de violência: física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. E, como já falei, estas se refletem nos tipos penais. Mas para que a gente possa entender, vamos começar. Como se dá a investigação policial? Bom, a autoridade policial ela tem o dever e zela pela proteção da ofendida, da mulher vítima de violência. E entendamos que aqui a relação de gênero não aborda orientação sexual, tá? Então, é importante que a gente compreenda que, preferencialmente, a Lei Maria da Penha, ela tem o dever, o condão de proteger as mulheres, independente de orientação sexual. E a autoridade policial tem um papel importantíssimo, porque é ela que, no primeiro momento, atende e protege a mulher. E quem diz isso? O próprio artigo 11 da Lei Maria da Penha, em que trata todos, itens por itens, como se deve colocar, como se deve fazer a ocorrência policial, o que deve a autoridade policial fazer para proteger, para encaminhar para o Sistema Único de Saúde, para um hospital, um posto de saúde ou para um exame de corpo de delito, em casos de crimes de ordem sexual. E essas orientações, a letra da lei trouxe muito bem detalhada e é muito importante que a gente entenda que mesmo nos locais onde a gente não tem delegacias especializadas para o combate e a violência doméstica e familiar, as delegacias comuns têm toda essa orientação e abordam de forma organizada e estruturada essa proteção. A rede de proteção contra a mulher, ela se estabelece no nível federal, estadual e municipal. E na letra da Lei Maria da Penha, nós temos todas essas diretrizes. A conceituação dessas 5 violências trouxe repercussão e trouxe esse alinhamento para a definição do tipo penal para o caso em questão. Entendamos que essa definição é importantíssima e a compreensão do todo, a compreensão para que se combata este ciclo de violência que muitas das vezes mata nossas mulheres. Quem mata é quem está próximo. A letra da lei trouxe essa questão do vínculo afetivo e na maioria das vezes essas violências, essa morte, ela é realizada por quem tem laços afetivos, por quem está perto. Com a razão da pandemia, nós tivemos uma recente alteração que trouxe e transformou o atendimento da rede especializada de violência como serviços essenciais. Serviços esses que, através do Disque 100, do Disque 180, são prestados de forma a garantir o anonimato, bem como com horários de 24 horas para esse atendimento. Então, toda a estrutura da rede de proteção, ela é interligada. Poder Judiciário, Sistema de Saúde e Ministério Público, Defensoria, para dar a essas mulheres um possível alento, um acolhimento, que é esse o objetivo central da rede de combate à violência. É notório, infelizmente, saber que nem todos os estados contam com a estrutura bem organizada da rede de proteção, mas a letra da lei prevê a criação de juizados da violência doméstica em todo o país. Nós vamos dar continuidade ao módulo 10, que trata da investigação e do processo judicial do crime de feminicídio sob a perspectiva de gênero.
Nesse tópico, nós vamos conversar sobre a perspectiva gênero-racial no cometimento do crime de feminicídio aqui no nosso país, aqui no Brasil. É importante realizar um breve aparato histórico e cultural sobre as razões que fundamentam as relações de poder que estruturam e que repercutem nas relações sociais hoje para o cometimento desse tipo de crime. A gente já sabe que o crime de feminicídio é um crime de ódio à condição de mulher. É em razão da misoginia que os agressores influenciados, repercutidos por essas estruturas de poder, cometem o crime de feminicídio. Então a gente já sabe que o nosso país foi estruturado num sistema oligárquico, patriarcal e que teve durante a sua constituição histórica o processo de escravização do povo negro um fator fundamental para que se compreenda por que as mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio no nosso país. Toda essa estrutura histórica fez com que nós, mulheres negras, estivéssemos na base da pirâmide social. Nós não somos só as maiores vítimas de um crime de ódio aqui no nosso país. Nós somos as mulheres que recebem os piores salários, nós somos em maior número quando se trata da vítima, né, das vítimas de violência doméstica. Então, esses fatos históricos que colocaram a mulher negra numa situação de objetificação, de sujeita de posse de homens brancos, patriarcalistas, que representam classes dominantes que ultrapassam gerações, faz com que a gente perceba que o número apresentado pelo Atlas da Violência em 2018, já nesse ano de 2020, esse número de 68%, que representa o número de mulheres negras vítimas de feminicídio, não é um número espontâneo, não é um número coincidente. É a repercussão atual de uma construção histórica que coloca as mulheres negras como as vítimas do que a gente chama nesse módulo de misoginia racial. Se no nosso país, se no Brasil, se mata um número absurdo de mulheres em razão dessa característica da misoginia, do crime de ódio que é o feminicídio, ou seja, se no Brasil se odeia tanto e se mata mulheres, certamente se odeiam mais as mulheres negras, porque somos nós as principais vítimas dessas e de outras violências motivadas não só por essas questões históricas, mas pelo ódio à nossa condição gênero-racial. Então, a gente aprendeu e a gente entendeu que há razões no nosso país socioculturais que causam, que repercutem na morte violenta de gerações e gerações de mulheres negras, Essa subalternização da existência das mulheres em razão do seu gênero, ela é ainda maior quando se trata das mulheres negras. Então, essa relação gênero-racial é fundamental para entender também por que os números de feminicídio de mulheres brancas recuam e os números em relação ao feminicídio de mulheres negras aumentam, embora haja políticas públicas para o enfrentamento à problemática do feminicídio, é necessário, de acordo com esses dados que nós analisamos, que se implementem políticas públicas de caráter gênero-racial, que desconstruam a misoginia racial, ou seja, que atinjam, que previnam a morte violenta de mulheres negras no contexto do feminicídio, porque são elas, porque somos nós as maiores, as principais vítimas aqui no nosso país
do crime de feminicídio. A gente já sabe a diferença entre o sistema patriarcal e uma cultura machista. O sistema patriarcal é um sistema de privilégio que interfere nas organizações, nas instituições e coloca o gênero masculino em sobreposição ao gênero feminino. É por isso que a gente ganha menos fazendo a mesma coisa, é por isso que os homens conseguem atingir espaços profissionais e institucionais que a gente ainda não consegue até os dias de hoje. Já a cultura machista é uma repercussão social em práticas cotidianas, né? As práticas machistas no nosso dia a dia interferem diretamente em qualquer análise de violência de gênero, de violência contra a mulher. É como se fosse colocar em prática um sistema de desigualdade que fundamenta essas relações de poder entre masculino e feminino. Bom, a Constituição histórica do nosso país, como a gente já sabe, foi fundamentada num sistema patriarcal que também repercute até os dias de hoje essa cultura, essas práticas machistas. O nosso ordenamento jurídico, né, a constituição das nossas normas ao longo da história não ficou de fora. Durante muito tempo, o Estado brasileiro, por meio da legislação, foi agente violador dos direitos humanos das mulheres e dos direitos humanos das mulheres negras. Prova disso é que o agente, né, o Instituto da Violenta Emoção, previsto lá no nosso Código Penal, durante muito tempo foi utilizado em teses de defesas nos contextos do cometimento de crimes passionais. Os crimes passionais, aqueles crimes que causavam a morte geralmente muito violenta de mulheres por conta de infidelidade, de ciúme, e que associava, né, a paixão ao cometimento desse tipo de crime motivado por um sentimento. Então, esse contexto impôs que o Estado, que o Poder Judiciário, durante muito tempo, absolvesse e atenuasse a pena de assassinos, de já naquela época feminicidas, né, de gerações e gerações de mulheres, por conta desse elemento patriarcal dentro da estrutura do direito brasileiro. Então, esse crime de lavar a honra, essa prática de se lavar a honra com o sangue das mulheres, infelizmente, durante muito tempo, teve aí o aparato do sistema de justiça que culminava na absolvição desses agressores. Por isso, a lei do feminicídio é tão importante. É um demarcador histórico, é um recado, né, é uma reparação histórica do judiciário, do sistema de justiça, do direito brasileiro, no que diz respeito à morte das mulheres, à morte violenta de mulheres, em razão da sua condição de gênero. O Brasil foi um dos últimos países na América Latina a normatizar o crime de feminicídio. E é necessário que se fique vigilante para que a legislação atual, para que o conjunto normativo atual esteja sempre acompanhando a dinâmica social que precisa colocar em primeiro lugar a vida das mulheres e a vida das mulheres negras. Não seja mais um reflexo de uma cultura machista e um reforço institucional de práticas patriarcais, de um sistema patriarcais que nos coloca numa condição de subexistência ou de subcidadania. Chegamos ao fim de mais um módulo. Na nossa próxima aula, vamos tratar do assunto mídia e violência doméstica. Enquanto isso, você pode acompanhar todo o conteúdo pelo ambiente virtual de aprendizagem, pelo link cursos.fdr.org.br. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.